Olá, é um prazer reencontrar todos vocês aqui novamente para darmos continuidade ao nosso estudo do livro dos Médiuns, capítulo 16, itens 197, 198 e 199. E para darmos início a esse estudo, eu convido a todos vocês a nos unir em prece, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de hoje, a oportunidade de estudo, de aprendizado, agradecendo a espiritualidade amiga que está sempre próximo para nos auxiliar. E com o coração cheio de gratidão, damos início a mais esse capítulo. 197 é o item Bons Médiuns. Médiuns sérios, os que só utilizam sua faculdade para o bem e para finalidades realmente úteis, julgam profaná-las, pondo ao serviço dos curiosos e dos indiferentes, ou para futilidades. Bom, como o nome mesmo diz, né, são médiuns que levam a sério esse trabalho, só permitem que os espíritos utilizem como meio de comunicação para assuntos sérios, assuntos úteis, não se entregam à mera curiosidade ou a brincar com a mediunidade. Os médiuns modestos, os que não se atribuem nenhum mérito pela comunicação recebida, por melhores que sejam, consideram-nas como alheias e não se julgam livre de mistificações. Longe de fugirem às advertências imparciais, eles as solicitam. São médiuns que não se envaidecem da sua condição, indiferente do espírito que recebam, indiferente da importância do espírito que se comunique através deles, eles não veem nenhum mérito pessoal nisso. Médiuns devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar os seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e até mesmo os seus interesses materiais em favor dos outros. Eu acredito que esse trecho seja autoexplicativo, né? São médiuns que realmente se entregam à sua missão, veem na mediunidade uma tarefa a ser cumprida e se dedicam, né, completamente a esse trabalho sem mesmo ter nenhum interesse material em favor. Tem também os médiuns seguros, os que além da facilidade de recepção, merecem a maior confiança em virtude do seu caráter, da sua natureza elevada, dos espíritos que o assistem, sendo, portanto, menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que essa segurança nada tem a ver com os nomes mais ou menos respeitáveis usados pelos espíritos. É incontestável, e bem o percebeis, que expondo assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, se provocará a contrariedade, até mesmo a animosidade de alguns. Mas o que importa? A mediunidade se expande cada vez mais. E o médium que levar essas reflexões a mal provará apenas que não é um bom médium. Quer dizer, que é assistido por espíritos maus. De resto, como já disse, tudo isso passará logo, e os maus médiuns que abusam ou mal empregam as suas faculdades sofrerão tristes consequências, como já aconteceu para alguns. Eles aprenderão à própria custa o que devem pagar ao reverterem em proveito de suas paixões terrenas um dom que Deus lhes concedera para o seu progresso moral. Se não podeis reconduzi-lo ao bom caminho, lamentai-os, pois vos posso dizer que Deus os reprova. Esse quadro é de grande importância, não só para os médiuns sinceros que procurarem de boa fé ao lê-lo, preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que servem dos médiuns, pois lhe dão a medida do que podem racionalmente esperar. Deveria estar constantemente sob os olhos dos que ocupam de manifestações,
assim como a escala espírita de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que pensais para repor o espiritismo em seu verdadeiro caminho. Sócrates. Item 198. Todas essas variedades mediúnicas apresentam uma infinidade de graus de intensidade. Há muitas que não constituem mais do que umas simples nuances, mas resultam em aptidões especiais. Compreende-se que só muito raramente a faculdade de um médium esteja rigorosamente circunscrita a um gênero. Um médium pode ter numerosas aptidões, mas sempre haverá a predominância de uma, e essa é que ele deve tratar de cultivar se for útil. É erro grave querer forçar de qualquer maneira o desenvolvimento de faculdade que não se possui. É necessário cultivar todas as que possuem em germe, mas buscar outras é, em primeiro lugar, perda de tempo e, em segundo lugar, pode ser a perda e será seguramente um enfraquecimento das que existem. Naquele primeiro trecho, né, só reforçando a questão da qualidade do médium, da sua evolução moral, né, o quanto isso é importante para o trabalho mediúnico com mais segurança, o trabalho mediúnico que transmite confiança àquele que está recebendo a comunicação. E aqui também vemos a questão de que, na maioria dos casos, o médium não possui somente um tipo de mediunidade. Ele tem várias aptidões, porém, uma em predominância. Ou seja, um médium ele pode possuir diversas faculdades mediúnicas. Ele não tem necessariamente que ser, por exemplo, só um médium de psicografia ou somente um médium vidente. Ele pode ter diversos tipos de mediunidade, porém, uma delas vai ser mais acentuada, ela vai ter mais ênfase, né? E é nela que esse médium tem que trabalhar, tem que estudar, ele tem que se dedicar. Porque caso ele opte por uma outra que nem mesmo tenha, tentando desenvolvê-la, ele pode perder o tempo dele, provavelmente vai perder o tempo dele, né? Tentando desenvolver uma mediunidade que não é a dele, e pode, consequentemente, também perder a mediunidade ou enfraquecê-la, pois não está trabalhando com ela, né? Então, é muito importante isso para os médiuns, para observar qual é a sua faculdade predominante e como devemos trabalhar sobre ela. E dando continuidade aqui, limitando-se à sua especialidade, o médium pode aprimorá-la e obter bons resultados. Ocupando-se de tudo, nada conseguirá de bom. Note-se, de passagem, que o desejo de estender indefinidamente o âmbito das suas faculdades é uma pretensão orgulhosa, que os espíritos jamais deixam impune. Os bons abandonam sempre os presunçosos, que se tornam joguete dos espíritos mentirosos. Não é raro ver-se, infelizmente, médiuns que não se contentam com as faculdades recebidas e aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem famosos. Essa pretensão lhe tira a mais preciosa qualidade, a de médiuns seguros. Ou seja, reforçando aquilo, né, que eu já havia dito anteriormente, quando nós não valorizamos, não buscamos aperfeiçoar e estudar sobre a mediunidade que tem mais ênfase, né, em nós, abrimos espaço para espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões, espíritos de baixa elevação moral, porque os bons espíritos, eles estão ali para nos apoiar no trabalho para o qual nos candidatamos ainda na espiritualidade. E quando chegamos aqui, tentamos desenvolver uma mediunidade que não é a nossa, isso acontece pelo orgulho, pela vaidade, porque por qual outro motivo o médium que já tem ali
uma característica, né, própria dele, vai buscar outro tipo de mediunidade. Vou dar um exemplo, um médium de psicofonia. Por que que ele deveria desenvolver a clarividência, ou ser um médium de vidência, um médium de psicografia? Qual a necessidade se ele já tem aquela característica acentuada? Somente a vaidade, o orgulho, e isso abre espaço para que esses irmãozinhos não tão evoluídos se aproximem, e também permite que o seu mentor espiritual e os espíritos que estão ali para trabalhar com você se afastem, porque eles querem e precisam, acima de tudo, de médiums sérios para desenvolver um trabalho a qual se propõem. E eles não têm nem tempo e nem a necessidade de perder, né, se perder o próprio tempo com um médium que não está interessado em fazer um trabalho sério. Né? Um espírito evoluído, ele vai buscar um médium sério, ele não vai buscar um médium que está se aventurando. O estudo das especialidades dos médiuns é necessário não só para eles, mas também para os evocados. Segundo a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se quer fazer, convém escolher o médium mais apto. Dirigir-se ao primeiro que se apresentar é expor-se a receber respostas insatisfatórias ou errôneas. Façamos uma comparação com os fatos comuns. Não se confiará uma redação, nem mesmo uma simples cópia, ao primeiro que se apresentar, só porque sabe escrever. Um músico deseja fazer executar um trecho da canção que compôs. Tem à sua disposição numerosos cantores, todos hábeis, mas não escolherá o acaso. Para seu intérprete, buscará aquele que, pela voz, pela capacidade de expressão, por todas as qualidades, enfim, corresponda melhor à natureza do trecho. Os espíritos trazem o mesmo no tocante aos médiuns. Como devemos fazer com os espíritos? Deve-se ainda notar que as variações apresentadas pela mediunidade, às quais se podem ajuntar outras, não estão sempre ao caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode receber habitualmente comunicações sérias e até mesmo severas, e vice-versa. Essa é ainda uma prova evidente de que age sob o impulso de uma influência estranha. Voltaremos a esse assunto no capítulo que trata da influência moral do médium. Como disse esse último trecho, né? A questão da necessidade do estudo e do aprimoramento do médium, ele é fundamental para o seu trabalho. Porque um médium, quando ele estuda, quando ele se esclarece, ele consegue identificar mais facilmente o tipo de espírito comunicante. E consegue também evitar que determinados espíritos se aproximem dele para trazer comunicações errôneas, comunicações falsas. Um médium bem experimentado, um médium sério, que busca se conhecer, ele terá mais facilidade de reconhecer o tipo de espírito que se aproxima dele e o tipo de comunicação que esse espírito está trazendo. Ele tem mais habilidades, tem mais bagagem para poder discernir, né, qual tipo de comunicante. E também de evitar que espíritos de baixa evolução se aproxime dele para usar, né, da sua mediunidade de forma incorreta ou de uma forma vexatória. Ele está sempre ali se policiando. Por isso é primordial o estudo, até mesmo para o desenvolvimento da mediunidade, para que ele saiba como agir em cada situação. Os médiuns nem sempre vão receber somente espíritos evoluídos. Existem diversos tipos de trabalho referente à mediunidade dentro de uma casa espírita. E muitas vezes esses médiuns vão sim receber espíritos sofredores, com uma finalidade. Porém, ele tendo experiência e sabedoria e conhecimento, ele também vai saber como atuar em cada uma das situações, como ele pode ajudar que essa comunicação seja o mais fiel possível. Então, daí, né, parte esse ponto da necessidade do estudo constante do médium, para que ele possa ter essa bagagem e essa segurança no momento das comunicações, de saber como agir, de saber quem é que está se comunicando, enfim.
É isso. E chegamos aqui, né, ao final da leitura desse trecho de hoje, do estudo de hoje. Quero agradecer muitíssimo pela oportunidade, pela presença de todos. E mais uma vez, elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus e agradecendo por esse dia, agradecendo pela Casa Espírita Anjo Ismael, que nos dá a oportunidade desse estudo, agradecendo a todos os irmãos que compartilham, né, na noite de hoje esse estudo e colabora para a nossa evolução, cada um dando um pouquinho do seu conhecimento e a gente compartilha, né, entre si e juntos aprendemos um pouquinho mais. Gratidão à espiritualidade, à casa e a todos aqui presentes. Graças a Deus e graças a Jesus.